Bom dia, mundo. Bom dia, irmãos e irmãs, amigos e amigas e amigos dos amigos. O meu nome é Marco Silva, o ativista, Against Illuminati. É o meu perfil de Facebook. E eu tive muito tempo sem publicar. É isto um dos motivos porque é que eu deixei de publicar, independentemente de gostar de partilhar aquilo que está oculto aos nossos olhos, seja bom, seja mau, não é? Todos nós devemos saber aquilo que não passa nas notícias, aquilo que não passa na TV, aquilo que está um pouco dentro do controle do sistema, não é? Por assim se dizer. E então dessa forma, independentemente de eu sempre ter respeitado, não é? Foram-me na mesma bloqueados vídeos, independentemente de não haver termos impróprios, de não haver na sua maioria todos os vídeos que eu apresentava propriamente uma linguagem considerada de agressividade ou algo do género, mesmo até aquilo que na altura, há uns tempos atrás, quando foi o CBD-19, não é? Que bloqueavam vídeos só por estarem a falar daquilo que dizem que veio do morcego, não é? Ou então da cidade chinesa, do laboratório, não é? E conclusão, só para dar exemplos, já mesmo assim nessa altura havia muita gente que tinha cuidado para que os vídeos não fossem bloqueados. A maioria dos meus foi quase tudo bloqueado. Está aí a minha declaração, não é? Ou melhor dizendo, está aí o meu comentário daquilo que eu estava a pensar em relação a isso, e também é o porquê de eu ter deixado de partilhar tanto tempo. Vou tentar voltar a partilhar novamente com vocês. Vou tentar ainda usar mais cuidado e usar uma linguagem especial, se é que vocês me entendem, para abordar nomes ou temas ou frases que possam conter coisas que sejam censuradas. Pronto, então dessa forma, este vídeo que se vai dar hoje é sobre um documentário que eu vi e que resolvi editar a nível de informação, acrescentar mais informação por causa de muita coisa que não se sabe, e acredito que há aqui algumas informações que para muita gente vão ser informações tipo bomba. Vai haver gente que vai ficar, se calhar mesmo, ei, a sério. Por isso é que realmente se está a dar este desenrolar militar a nível mundial e internacional. Por isso é que estão a dar as guerras e etc. Não é? Mas bem, eu vou tentar ser breve. Vou tentar ser muito breve na descrição de todo o documentário, mas há partes, principalmente no início, que vão ser um pouco mais abordativas, e é para que vocês entendam ao certo o contexto e aquilo em que nós estamos, nós os cidadãos estamos metidos, os cidadãos não só portugueses mas internacionais, a nível mundial estamos todos metidos, e aquilo que pode levar se realmente a guerra não acabar, ou se não houver acordo, não é? Pronto, faço isto. Vamos começar a ver um filme que eu dei-lhe um título. Isto é um documentário, não é um filme, é um documentário, peço desculpa, eu dei-lhe o nome A Terceira Batalha Já Começou, há algum tempo atrás. Entenda porquê. A batalha entre Rússia e Ucrânia, e entre Israel e os grupos terroristas. Quais são os países aliados e porquê? Bem, vamos lá então começar. Espero que o vídeo seja realmente o vídeo e este trabalho que eu desenvolvi juntamente com este documentário, na edição do documentário, que seja para a vossa grande absorção e para conhecimento também daquilo que está oculto aos nossos olhos. Ao mesmo tempo, se vocês quiserem comentar, criticar ou dar ideias ou simplesmente observações,
eu sugiro que vocês, ao fazerem um comentário para localizar acerca do que vocês estão a referir, que localizem em que minuto do filme ou deste vídeo que eu estou a fazer foi falado, para que possa ser abordado, para que possamos juntos tomar novas consciências acerca do tema, para que possamos juntos tomar novas ideologias e até se calhar crescermos um pouco mais também com diferenças e diferenciações de ideologias e de pensamentos, ok? Portanto, basta só vocês simplesmente citarem, por exemplo, olha, no minuto 15:34 e eu vi isto e gostaria de dizer que é para uma pessoa ser mais objetiva e podermos ser mais objetivos. Ao mesmo tempo, quero também dizer que todos aqueles que estão ligados à visualização deste vídeo e todos aqueles que virem este vídeo, portanto, e todos aqueles que fizerem comentários também podem ajudar na partilha de ideologias e respostas, mesmo até de outros visualizadores e outros comentaristas, ok? E todos juntos acho que somos uma força maior. A ideia aqui é nós irmos mais longe a nível de ideologia, a nível de pensamento, por isso acho que é preciso uma união coletiva, não é? Porque é através de sermos unidos que somos um só, porque muitas vezes somos um só e não somos completos, não é? E vêm os outros para ajudar a completar. Portanto, minha gente, vamos lá, vamos deixar de paleias, vamos lá então ver o que é que eu tenho para vos transmitir. Organizados todos os anos pelo presidente russo Vladimir Putin desde a primeira invasão da Ucrânia em 2014 parecem uma verdadeira demonstração de força. Esperem lá, invasão da Ucrânia em 2014. Então, mas a guerra não começou simplesmente em 2022. Pois é, aí é que está. Realmente a guerra, de uma maneira mais coletiva ou de uma maneira mais generalizada, melhor dizendo, na Ucrânia, só começou em 2022. Mas na verdade, isto da Wikipédia, é uma página da Wikipédia, a Rússia iniciou a invasão da Ucrânia a 27 de fevereiro de 2014. Foi quando a Rússia assumiu o controle militar efetivo da Crimeia. E depois houve várias operações desencadeadas e então em fevereiro de 2022 é que as tropas russas invadem a Ucrânia. Isto é assim, se realmente o mundo tivesse se o mundo realmente tivesse proclamado contra a Rússia e se tivesse levantado, se calhar em 2014, se calhar aquela disputa do Putin por territórios ucranianos não se tinha dado até aos pontos em que se deram e não teria chegado àquilo que chegou hoje em dia, que está quase mais uma guerra mundial. Mas há quem diga que não, há quem diga que sim, não é? Mas isso mais à frente eu vou-vos dar várias ideologias acerca disto que eu acabei de afirmar. Ora bem, vamos lá prosseguir então com o filme. Disparos de tanques, biatlos, pistas de obstáculos, estafetas, provas de desminagem e até concursos de dança. Na edição de agosto de 2022, organizada na Venezuela em plena guerra na Ucrânia, o presidente russo conseguiu reunir 34 países amigos, quase todos sujeitos a sanções internacionais. Estes jogos militares são, acima de tudo, uma oportunidade para Vladimir Putin mostrar que o seu país não está sozinho e que pode contar com aliados poderosos
sobretudo a China e o Irão, que alguns meses antes tinham revelado os seus dois mais fiéis apoiantes numa guerra que desta vez era real. 伊朗安全传统上与俄罗斯与中国之间都有密切的联系。正是有这样的理解和这个纽带呢，双方之间会形成密切的互动，来应对西方的开放。 termo hegemonia. Ora bem, em primeiro lugar, é assim, eu agora vou ser um pouco mais longo, porque a matéria é bastante matéria, mas eu vou tentar mesmo assim abreviar ao máximo e tentar ser objetivo ao máximo. Portanto, aqui falou-se de que a China e o Irão estão aliados à Rússia, ou seja, estavam. Porquê que eu digo estavam? Porque neste momento, atualmente, ou quase atualmente, vou-vos mostrar uma notícia que é do DW.com, que é um site de notícias que fala sobre a política russa. A notícia é de 23/6/2024, mas eu não me interessa ler a notícia em si. O que me interessa ler é quais é que são os aliados que estão neste momento aliados à Rússia. Portanto, China, Coreia do Norte, Bielorrússia, Irão, Síria e Vietnã. Não é? Ou seja, estes países que eu citei, alguns estão na lista que foi feita com os números de fevereiro de 2018, acerca dos países que têm mais unidades ou mais militares, por assim se dizer, nas forças do exército. E agora, vamos entrar um pouco mais detalhado para que vocês percebam um pouco aquilo em que nós estamos metidos, por assim se dizer, se isto realmente desenvolver como guerra. Ou seja, temos inicialmente, como eu tinha falado, a China, não é? O Exército de Libertação Popular. Isto é do Wikipédia, mas eu não vou estar a falar da história, vocês têm aqui a história e tudo mais. A mim o que me interessa falar é sobre os quatro ramos que fazem parte do exército, certo? Portanto, temos as forças terrestres, temos a marinha, temos a força aérea e temos a força de foguetes. A força de foguetes é assim, em qualquer guerra realmente é sempre preocupante haver uma guerra, é sempre preocupante vidas que se perdem. Estou a falar de militares, já para não falar de civis. Militares, a vida de militares que se perdem, mais os danos provocados pela guerra, pela intervenção da cavalaria na guerra, já para não falar também de navios e submarinos, a marinha, não é? E pela parte aérea também. Mas aquilo que ainda é mais destruidor, por assim se dizer, aquilo que ainda é mais maciço é a força bélica de cada país, não é verdade? Pronto. Não vou prolongar mais aqui sobre a China, só vos quero mostrar mais uma coisa, que é o que é. A nível de mísseis, estamos a falar de várias notícias que eu pesquisei no Google, de vários sites de notícias. Temos mísseis balísticos, mísseis balísticos mais uma vez, força de foguetes e que não sei o quê. Portanto, projetam um míssil com alcance de 2.000 km. Testa míssil balístico intercontinental. Entendem? E por aí fora. Agora, vamos falar de outros que ainda não foram falados neste documentário e acho que não vai ser falado, que é o exército da Coreia do Norte. Esqueci-me só de vos dizer, mas eu vou-vos ler os números que eu tenho aqui à parte e eu depois vou-vos ler. Temos o exército da Coreia do Norte, não é? Que também tem um bom desenvolvimento a nível balístico e a nível de mísseis e etc. Intercontinentais balísticos.
Coreia do Norte intercontinental, não é? Míssil intercontinental, não é? Como vocês podem ver. Depois a seguir temos a Bielorrússia, que foi a que sugeriu a notícia que eu mostrei atrás. A Bielorrússia é um país que necessita muito da Rússia. E como vocês vão ver aqui no vídeo, é um país que necessita muito economicamente e militarmente a nível de doação de equipamento militar, armas e etc. Bem tudo da Rússia. Depois temos as forças do Irão. Não é? Mais uma vez, estas páginas continuam a ser de Wikipédia. As forças do Irão, como nós sabemos, o Irão é um país a nível militar não muito bom a nível de forças ou terrestres ou de soldados, não é? Mas tem uma coisa, é o seu desenvolver militar que se tem dado ao longo de todos estes anos. Ora bem, o que é que eu quero dizer com isto? Vejamos. O Irão também tem os seus mísseis e vamos só ver isto. O programa do míssil do Irão é considerado o maior e mais diversificado do Médio Oriente em 2022, não é? Para vocês verem, o Irão em 2022 já tinha mais de 3.000 mísseis balísticos, não é? Isto está aqui em baixo a data de 1/10/2024, mas depois vocês têm mais páginas ou mais sites de notícias, melhor dizendo, a falar realmente sobre o Irão, tem vídeos do YouTube e etc. Basta só vocês fazerem as pesquisas exatamente como eu faço e vai-vos aparecer toda a informação adicional. Mas há outra coisa que eu queria falar, que é o quê? O Irão, como nós sabemos na televisão, o Irão fornece os drones à Rússia, não é? Pronto. Mas falta saber o quê? Há aqui coisas que eu vos queria mostrar, peço desculpa. Portanto, não é? Os mísseis, etc., que tipos de mísseis, há montes de notícias de canais e de sites de empresas profissionais de notícias onde nós podemos averiguar. Mas conclusão, o Irão realmente fornece drones à Rússia. Há uma coisa que aqui também me assustou, ou melhor, que também me palpitou, ou que também me deu muita curiosidade, coisas que já souberam nas notícias. Vamos ver se está aqui. Vamos ver se está aqui. Que é em relação a haver peças cá está, drones do Irão fornecidos a Putin têm componentes eletrónicos europeus. Esta notícia é de 23/9/23. Ou seja, isto não quer dizer que a Europa que está a enviar, eu não vou dizer nenhuma coisa nem outra, mas não posso afirmar que a Europa está a enviar componentes para a montagem destes drones. O que nós podemos dizer é que até à data da guerra em que o Irão realmente se aliou a Putin, provavelmente, digo eu, nas sanções, eles deixaram de serem fornecidos por estes materiais eletrónicos europeus. Posso estar enganado, mas isso é o que eu tenho em mente. Agora, conclusão. Mas porquê que realmente o Irão fornece os drones à Rússia? Eu fiz esta pesquisa e o que é que nós temos? Temos aqui, Rússia terá enviado ao Irão 140 milhões de euros e armas capturadas em troca de drones. Armas capturadas. Ou seja, armas capturadas, o nome disto tudo, foram armas que foram retiradas ao próprio Irão. Numa intervenção que eu agora não posso afirmar, mas supostamente deve ter sido uma intervenção militar, talvez por parte da Rússia, no Irão, certo? Portanto, a Rússia recebe drones do Irão à troca de
armas capturadas e dinheiro. Agora, temos a Síria, não é? Na Wikipédia, mais uma vez, tem toda a história e etc. Eu estou-vos a mostrar os canais porque é muito bom para vocês conseguirem acompanhar, caso tenham dúvidas ou caso tenham alguma informação que não tenham conseguido ver bem a partir deste vídeo que estou a fazer. Depois temos o Vietnã, não é? Exato. Depois temos o Vietnã e temos outra coisa, que é o que é. Eu até me esqueci de pesquisar acerca da Síria, mas sei que a Síria também tem algum armamento bélico. Mas pesquisei sobre o Vietnã. Mas depois vocês podem pesquisar acerca da Síria. Realmente qual é o poder de mísseis da Síria, não é? Portanto, mas continuando a falar do Vietnã, ora bem, temos os antiaéreos, não é? Que isso quase todos os países, quase mediamente avançados a nível de defesas e militarmente têm, não é? Depois, o emprego dos mísseis Cham, que eram de origem soviética, fizeram o primeiro lançamento de um míssil desde um submarino submerso. E depois temos aqui outras coisas que o canal também apresenta. Eu não vou estar a ver tudo ao pormenor. Eu disse-vos que esta parte ia ser um pouco mais extensa. Agora, eu não sei se vocês repararam, aquele comentador de origem chinesa falou em hegemonia, não é? O termo vai ser novamente citado mais à frente, mas eu vou já passar qual é o termo de hegemonia. Em história política, a hegemonia é a supremacia de um povo sobre outros, ou seja, através da introdução da sua cultura ou por meios militares. Okay? Conseguiram decorar, portanto, a imposição da cultura, não é? É a imposição de opor-se e ao mesmo tempo a oposição de se acharem como superiores para fazerem essa oposição e para fazerem essa supremacia, não é? Por assim se dizer. Tentam através da cultura ou de meios militares, não é? Seja que país for que tente fazer isto, é considerado homogeneia, peço desculpa. Bem, vamos lá continuar então. E agora, tão cedo não interrompo, eu prometo. Esqueci-me só de dizer uma coisa, peço desculpa, que é o que é. Nós falamos destes países todos, não é? Os países que estão aliados a Putin, não é? Mas há uma coisa que vos quero dizer. A nível de números de soldados, a China tem 2.035.000. Isto registado em 2022. E tem na reserva 510.000. A Coreia do Norte tem 1.280.000 e tem 600.000 na reserva. A Bielorrússia 62.000 e 344.750 na reserva. O Irão tem 610.000 e tem 350.000 soldados na reserva. A Síria tem 170.000, isto em 2021. O Vietnã tem 412.000 e 5 milhões na reserva. Ou seja, isto tudo junto. E é assim, nós já estamos a falar. Agora, vejam bem as proporções em que isto se pode tornar. Nós já estamos a falar dos países que estão aliados à Rússia. Ou seja, só a força militar que vai para a frente destes países juntos é uma força de 11.373.750 soldados. Mais o impacto da força adversária, não é? Ou seja, mais o impacto, neste caso, do Ocidente, América e etc. Agora imaginem, não
não é? Uns países contra os outros, só a nível de guerra militar, aquilo que realmente estamos aqui envolvidos, não é? Porque na situação, na minha opinião, a grande batalha já começou há algum tempo atrás, como eu já disse no início do vídeo, não é? Bem, não vos vou aborrecer mais, vamos lá então. Rússia, China e Irão, o eixo da vingança. A 24 de fevereiro de 2022, o mundo acorda com o som dos tanques russos a atravessar as planícies lamacentas que separam a Rússia da Ucrânia. Ao lançar esta invasão, Vladimir Putin trouxe de volta a guerra ao continente europeu. Для нашей страны это в итоге вопрос жизни и смерти. Против нас ведется война, и мы вынуждены реагировать. Мы сражаемся на территории Украины с Запада, вернее, Запад сражается против нас. Украинцы несчастный народ, обманутый, превращенный в пушечное мясо. Нам жалко их. Вот, мы сражаемся мы не с Украиной, мы сражаемся с НАТО и с Западом. И мы победим. Vladimir Putin justifica a ofensiva com a proximidade das suas fronteiras com as bases militares da NATO, a aliança de defesa mútua entre Estados Unidos e Europa, criada após a Segunda Guerra Mundial. Уже сейчас, по мере расширения НАТО на восток, ситуация для нашей страны с каждым годом становится все хуже и опаснее. Продолжать просто наблюдать за тем, что происходит, мы больше не можем. Нам лгали очень долго, говоря о том, что расширение НАТО нам не угрожает, что страны, которые войдут в НАТО, будут более дружественными. Нам надоело слушать эту ложь. Мы теперь говорим то, что мы хотим говорить, и то, что мы думаем. А НАТО – это союз агрессоров. Мы сейчас просто наказываем бандитскую организацию и позволяем ей расширить зону своего контроля. On dit parfois que, à force de s'étendre, l'Alliance Atlantique, l'OTAN, aurait provoqué Vladimir Poutine. Sauf que ce n'est pas l'OTAN qui s'est étendue, ce sont les pays de l'ex-Union soviétique qui se sont rapprochés de l'Occident. C'est l'Ukraine qui a littéralement largué les amarres et a souhaité se rapprocher de l'Europe. Pour bien comprendre la guerre en Ukraine, il faut avoir à l'esprit le fait que le Kremlin était convaincu de remporter une victoire décisive en 72 heures. L'objectif n'était pas tant d'envahir le pays que de chasser le gouvernement en place pour le remplacer par un gouvernement favorable au Kremlin. 2 de março de 2022, 52 dos 193 países não condenaram a agressão russa durante a votação na ONU. Um silêncio ensurdecedor com influência nas várias forças em ação, entre elas o Irão e sobretudo a China, de quem o Ocidente esperava ouvir uma condenação clara. Aber ich muss offen sagen, dass ich mich frage, warum die chinesische Positionierung bisher nicht die Aufforderung an den Aggressor Russlands beinhaltet, den Krieg zu stoppen. A 18 de junho de 2022, o imponente avião presidencial russo aterrou no aeroporto de Teherão. Foi a primeira grande visita de Vladimir Putin ao estrangeiro desde o início da guerra na Ucrânia. O caloroso aperto de mão ao líder supremo Khamenei sob o olhar do presidente ultraconservador do Irão, Raisi, sublinhou a importância do apoio do Irão à Rússia. در صورتی ممکنه که ریشه بحران شناخته بشه. ریشه بحران در اوکراین سیاست‌های آمریکاست. When Putin was in desperate need of military support and especially of low-cost drones, the place he could turn to get them was Iran, and the Iranians were take advantage of that. L'Iran aurait
envoyé des militaires iraniens, donc des gardiens de la révolution, en Crimée et en Russie pour former les militaires russes à l'emploi de ces drones. Et là aussi, ce serait la première fois que l'Iran envoie des militaires iraniens en dehors de sa zone d'influence habituelle, qui est le Moyen-Orient. O Irão escolheu claramente lado. Mas o principal apoio ao regime russo vem do outro lado da fronteira oriental, da China de Xi Jinping, com quem Vladimir Putin se reunira 3 semanas antes de lançar a ofensiva na Ucrânia. No pacto de amizade sem precedentes que assinaram nesta ocasião, os dois líderes definiram os pilares deste novo mundo. E, sobretudo, a batalha coletiva que pretendem travar contra o Ocidente, dando a sua própria definição de direitos humanos e de democracia. Cada um deles reivindica zonas de influência sobre as quais teriam direitos históricos. Põe em causa os princípios fundamentais do direito internacional unanimemente aceitos após a Segunda Guerra Mundial para preservar a paz. Este direito dito universal consagrado na Carta das Nações Unidas de 1945 e na Declaração dos Direitos do Homem. Dans leur déclaration conjointe, les premiers paragraphes s'attaquent directement à l'universalisme, en redéfinissant cette notion des droits de l'homme, en disant que les droits de l'homme, finalement, c'est une notion qui a été créée et imposée par les Occidentaux, et que ces deux pays sont totalement légitimes pour promouvoir leur propre approche des droits de l'homme. Et alors, bien sûr, ça pose un problème, parce que quand des pays autoritaires qui violent les droits de l'homme se positionnent en défenseur des droits de l'homme, bien sûr, ça crée une confusion qui, si elle n'est pas clarifiée, peut embrouiller, si je puis dire, certains pays. Xi Jinping and Vladimir Putin have met together more than any other two world leaders in the last 10 years. In signaling that no limits partnership, the two men were making clear that they were in it to win it. C'est une alliance où maintenant un grand pays, la Chine, économiquement deuxième du monde, et la Russie, grande puissance militaire, peuvent, avec d'autres, changer l'équilibre du monde, à condition d'être alliés. C'est là que le troisième partenaire arrive. Il faut toujours, dans une alliance, qu'il y a un partenaire qui vient faire ce que les autres ne peuvent pas faire officiellement. C'est l'Iran. A guerra na Ucrânia é uma clarificação inédita das ligações entre Irão, China e Rússia. Trará à luz do dia uma aliança económica paralela no centro da qual está o regime iraniano e as suas frotas fantasma. Uma colaboração particularmente útil para contornar as sanções internacionais que atingem a economia russa. L'Iran est sous sanctions américaines depuis plusieurs décennies, occidentales à cause de son programme nucléaire illégal depuis très longtemps aussi. La Russie a à ce moment-là besoin de savoir comment contourner ces sanctions qui sont en train de lui tomber dessus. Iran sent advisors to Russia to talk to them about their experience of dealing with sanctions over the course of the last 30-40 years, and to help the Russians find ways around sanctions, because Iran is now a pro at that. گزارش هم وجود داره موضوع که تحریم‌های آمریکایی وجود داره. به خاطر بازار نفت بازار چندان قابل کنترل نیست. ما از همین استفاده کردیم داریم نفتمون رو. L'idée, c'est de construire des flottes, par exemple 100% russes, qui n'ont absolument aucun lien avec n'importe quelle entreprise occidentale, donc pas de compagnie d'assurance, pas de compagnie de transport maritime, vraiment aucun lien. La devise qui est employée pour faire tout ce commerce ne peut pas être une devise occidentale. Сложа руки. Да, в России есть, что называется, теневой флот танкеров. Мы скупали их по всему миру, пока вы занимались какой-то глупой ерундой по попытке блокировать Россию. Да, у нас около 600 танкеров, которые могут перевозить наши нефтепродукты в любую точку мира. Ouvimos bem. Portanto, a Rússia está a continuar a
tentar furar as sanções. Independentemente de haver países que põem sanções quanto ao petróleo e etc., já vimos aqui, o petróleo é um exemplo, de certeza que eles tentam fazer o mesmo noutras matérias-primas e etc., não é? Sistema de frotas fantasma inspirado no regime iraniano permite à Rússia exportar o seu petróleo a um preço mais baixo, mas sem deixar vestígios. Более того, я вам скажу, что мы торгуем нефтью с Евросоюзом. Прямо сейчас. Наша нефть идет на ваши заправки. И мы получаем с этого деньги. И она продается дороже того нелепого потолка, который установили идиоты из стран так называемой «семерки». Мы перегружаем нефть по ночам, мы перегружаем ее в определенных точках, мы перегружаем ее на ваши, в том числе, танкеры. Aí está a primeira notícia bomba. Os 20 navios utilizados pelos iranianos servem agora para exportar ilegalmente petróleo russo. E o principal comprador não é outro senão a China, cujo volume de encomendas à Rússia continua a aumentar, tendo atingido os 40% em 2023. 所以在当今世界，任何一个国家，美国也好，欧洲也好，他以为搞经济制裁能够搞垮对方。第一个，他夸大了自己的能力。从历史角度上来说，制裁根本没有用。 Graças a estes métodos de evasão, a economia russa resistiu ao colapso e continua a apoiar o esforço de guerra. Com base neste sucesso, Rússia, Irão e China tentam organizar uma cooperação económica mundial independente do sistema ocidental, ao qual já não querem prestar contas. Em Samarcanda, no Uzbequistão, a 15 de setembro de 2022, 7 meses após o início da invasão russa da Ucrânia, o triângulo China-Rússia-Irão emergiu da sombra na Cimeira Anual da Organização de Cooperação de Xangai. Esta cimeira anti-ocidental foi criada em 2001 pela China e pela Rússia para competir com as instituições internacionais existentes. Xi Jinping e Vladimir Putin reforçam os laços com os novos aliados. Acabam de decidir incluir um parceiro estratégico do Médio Oriente, o Irão. Hegemonia. One main factor here is arranging coalitions with these countries as well as others that are willing to play outside the box of the United States. 那伊朗应该说是中东最重要的一个地缘政治国家，在外交跟安全传统上，与俄罗斯与中国之间都有密切的联系。 O país mais importante do Médio Oriente, pois é. O que ele não refere é porque foi aquilo que eu já referi atrás, não é? A força balística do Irão, não é? 正是有这样的理解和这个纽带呢，三方之间会形成密切的互动，来应对西方的干预。 One of the things that the Iranians, the Russians, and the Chinese are trying to do in the building of their relationships and the presenting themselves as an alternative model for the rest of the world is also to build alternative international institutions. Os países reunidos em torno de Xi Jinping e Vladimir Putin selam um novo pacto contra o Ocidente, no qual revelam as bases do seu próprio sistema de direito internacional. Uma vingança contra o mundo após mais de 30 anos de domínio americano e ocidental. Resta só uma pergunta. Será realmente a formação de uma nova ordem mundial? Ou será que o embate desta força com a força ocidental e americana é que vai desencadear uma nova ordem mundial? É preciso ver que aqui o contexto de nova ordem mundial implica muita coisa. Implica a alteração de todo o sistema conforme nós o conhecemos, não é? Seja ele monetário, físico, ideológico até, e etc. Assim como também mexe mesmo com questões bíblicas. Portanto, em que contexto? No contexto
governo único mundial. Está citado na Bíblia. O único governo mundial será liderado por aquele que enganará, sim, o povo, enganará aqueles que o escolheram e enganará muitos. Será o descrito na Bíblia como o anticristo. Mas isso são outras coisas. Eu não quero estar a sair muito do contexto daquilo que nós estamos a ver. It's intentionally designed to ensure a safe place for dictators. An environment where no one has to worry about an organization having the authorities to get involved in other countries' internal matters. 今后沙俄组织会不会越来越多的加入一些防御的色彩？这也是不能排除的。 Num órgão de comunicação social chinês controlado pelo Partido Comunista, a adesão surpresa do Irão à Cimeira de Xangai é celebrada e surge um novo conceito. 一个由中国、俄罗斯、伊朗组成的铁三角正在形成。大家都知道，铁三角它是最稳固的资产，一旦形成，不可摧。根本上动摇了美的军事霸权，还能给世界注入新活力。 Desde o início da guerra na Ucrânia, os países autoritários deixaram de ter medo de afirmar claramente a sua visão do mundo e as suas ambições. Nunca os regimes chinês, russo e iraniano estiveram tão alinhados contra o inimigo comum, o Ocidente. Cada um dos países deste novo eixo cultiva na sua narrativa nacional um acontecimento fundador em que baseia a sua justificação para odiar o Ocidente. Para o regime iraniano, a origem do ódio anti-americano remete a um acontecimento muito específico. Esperem lá. Odiar o Ocidente? Fogo. Mas o que é que o Ocidente fez de mal, afinal? Não é? Para que a Rússia, o Irão e a China odeiem o Ocidente e a América. Vamos lá tentar perceber. Vamos lá. No século XIX, o Império Persa, derrotado pelos russos e pelos britânicos, foi dividido entre as potências ocidentais. Após a descolonização, a Pérsia tornou-se a monarquia do Irão em 1935, do Shah, mas o país permaneceu sob o controle económico ocidental. O Irão tornou-se o principal pilar da política americana no Médio Oriente. E em 1953, quando o primeiro-ministro iraniano Mossadegh quis nacionalizar os poços de petróleo do Irão, a CIA, temendo o controle soviético, organizou um golpe de Estado para o derrubar. خب این نقطه عطفی است در تغییر ذهنیت ایرانی ها نسبت به ایالات متحده و از اون به بعد که خب شعار مرگ بر آمریکا مقابله با مستشاران آمریکایی تو همون مقطع دوران پهلوی هم در ایران آغاز میشه و مستشارا به یه شخصیت‌های منفور در ایران تبدیل میشن. O Ayatollah Khomeini lançou a Revolução Islâmica, derrubou o Shah do Irão e instalou uma ditadura religiosa em 1979. O sucessor, o Ayatollah Khamenei, deu continuidade ao seu legado ao restaurar no Irão a grandeza perdida do Império Persa e exportar a Revolução Islâmica. Desenvolveu então um eixo de resistência aos Estados Unidos e Israel, financiando milícias de guerra na Síria, no Iraque, grupos terroristas como o Hezbollah no Líbano, o Hamas e a Jihad Islâmica nos territórios palestinianos e os Houthis no Iêmen. Uma zona de influência muito ativa sob o comando de Teherão. Para o regime chinês foram as guerras do ópio levadas a cabo pelos britânicos contra o Império Chinês em meados do século XIX, que constituíram a maior humilhação e símbolo do domínio ocidental. 西方对中国的罪行那就更不用说了，因为1840年爆发了鸦片战争。你用今天的历史眼光，你怎么能够想象一个欧洲国家用炮艇外交强迫向中国出售鸦片？ Depois
depois de ter deixado os chineses sob a dependência do ópio, tratados descritos como desiguais, permitiram que as frotas americanas, japonesas e europeias navegassem diretamente para a China no rio Yangtze e tirassem partido dos portos comerciais chineses. Quando Mao chegou ao poder em 1949, estabeleceu como objetivo do Partido Comunista Chinês salvaguardar a Revolução Comunista e restabelecer a unidade territorial. Fazer recuar o Tibete e Xinjiang, recuperar a todo custo o controle dos territórios perdidos, como Hong Kong, que permanecia sob o protetorado britânico, e a ilha de Taiwan, que se tinha separado da China comunista. Por último, recuperar a sua zona de influência marítima no Mar do Sul da China. É o legado que Xi Jinping leva por diante. Enquanto para o Irão e a China as humilhações da colonização foram transmitidas aos seus atuais dirigentes como um leitmotiv anti-ocidental, para o regime russo a humilhação é mais recente. Foi vivida pelo próprio Vladimir Putin quando esteve colocado no KGB na Alemanha de Leste. Testemunhou em primeira mão o fim da Guerra Fria entre o regime comunista russo e o regime liberal americano e o colapso do Bloco Soviético. Dissolve-se a URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 14 repúblicas soviéticas, incluindo a Ucrânia, proclamam a independência. Прежде всего следует признать, и об этом я уже говорил, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Vejam bem, ele diz que foi a maior catástrofe política que aconteceu neste século. Ou seja, Putin ficou convencido de que a queda da União Soviética foi por culpa da América. Quando se deu a evolução da guerra em 2022 na Ucrânia, eu sempre tinha dito que o Putin estava tolo porque, em primeiro lugar, não estamos no tempo dos reis nem das cruzadas para estarmos na disputa de territórios. Os territórios já foram definidos mundialmente e era assim que deveria de permanecer. Ao mesmo tempo, ele disse logo da altura de que o Putin pensava que podia voltar a criar a União Soviética. Não é? Vamos lá continuar. Não. Vou já aproveitar, peço desculpa, e vou acrescentar o que é. Ou seja, os motivos do Irão, do ódio anti-americano, é: apesar da Pérsia se ter tornado a monarquia do Irão, o Ocidente tinha controle económico do Irão. Isto em 1935. Só em 1953 foi quando o primeiro-ministro iraniano quis nacionalizar os poços de petróleo no Irão. Mas a CIA, com medo de um controle soviético, organizou um golpe de Estado para os derrubar. Já os da China são em 1840. A Guerra do Ópio, que foi levada pelos britânicos contra o Império Chinês, que construíram humilhação e símbolo de domínio ocidental sobre os chineses. Ora bem, eu aqui queria só dizer o quê? Toda a gente sabe realmente o que é que gera a nível de impacto social as drogas, não é? De diferente país para país, infelizmente é uma coisa com que todos os países lidam. Portanto, se isto foi a nível nacional na China, dá para perceber realmente o impacto que isto teve na sociedade chinesa, e os chineses, que são uma pessoa que se acham elevados culturalmente e tudo mais, foi realmente como uma humilhação, não é? Mas eu queria vos mostrar uma coisa relativamente a isto. Vamos só dar uma vista de olhos. Quantos chineses morreram na Guerra de Ópio em 1840? Aqui aparece sobre a dinastia Qing, curiosidades 10 importantes de guerras na história, conferência sobre as guerras do ópio na China
e os tratados desiguais. Isto é, uma notícia está em cima ao site, é de 11/9 de 2022. Cerca de 100 mil civis morreram como resultado do conflito. Para vocês verem o impacto que realmente teve na China. Vamos lá continuar a ver o filme. Catastrophe Vieca. Chaque néo-empire a son histoire d'humiliation qui se base souvent sur des faits réels, mais qui est constamment exagérée, mythifiée, instrumentalisée et parfois même réécrite pour emmener les peuples concernés vers la confrontation avec l'Occident. Tínhamos esquecido de apresentar, por assim se dizer, os motivos de ódio da Rússia e a continuidade. Portanto, em 1840 eles meteram a China naquilo que eu falei ainda agora e que vimos aí no documentário. E depois de estarem dependentes do ódio, foram tratados de maneira desigual, não é? E atacados por frotas americanas, europeias e japonesas, que navegaram diretamente para a China, tomando partido dos portos comerciais chineses. Só em 1949 é que a China estabelece como objetivo salvaguardar a Revolução Comunista e estabelecer a unidade territorial. A Rússia, como nós vimos, o KGB, o Putin ainda estava no KGB da Alemanha do Leste, quando vivenciou e assistiu ao fim da Guerra Fria entre o regime liberal americano e o colapso do Bloco Soviético. Portanto, como nós vimos, o Putin ficou convencido de que a queda da União Soviética foi culpa dos Estados Unidos. Não. Se calhar pela União Soviética ter tido o papel que teve na Segunda Guerra Mundial é que fez com que todo o mundo quisesse realmente desconstituir a União Soviética. Vamos lá continuar a assistir. Em apenas 20 anos, todas as peças foram jogadas. Os regimes russo, iraniano e chinês formam agora um triângulo estratégico e pragmático, com treinos militares conjuntos cada vez mais frequentes. Exercise in scenarios which are designed to reflect what they see as the main threats that they face. And in all those, for all three countries, China, Russia and Iran, it is the West that they see as their enemy, and we need to be very conscious of that. We need to understand these systems. We need to understand what military capability they've got, what intelligence capability they have, and what the intentions of their leadership are. No final dos anos 90, as três potências já tinham começado a unir forças noutras frentes, travando uma guerra híbrida contra o Ocidente em todas as frentes, visíveis e invisíveis, ao mesmo tempo. O objetivo é eliminar o caos nas distâncias. Convencido que os Estados Unidos foram responsáveis pelo colapso da União Soviética, Vladimir Putin volta a mobilizar o arsenal dos serviços secretos soviéticos como as medidas ativas, ações de interferência criadas pelo KGB para desestabilizar as democracias por dentro. So it's the use of disinformation and information warfare. It's cyber operations, both for attacks but also for intelligence gathering. It's different forms of economic warfare and corruption, illicit finance. When Putin goes about restoring the Russian state, a big part of that is restoring the intelligence agency's ability to continue to carry out active measures. L'un des problèmes que l'on a pour comprendre la rivalité qui émerge de plus en plus entre d'un côté l'Occident et de l'autre côté un certain nombre de régimes autoritaires, et notamment la Russie et la Chine, c'est notre tendance à penser la question de la guerre de manière binaire. Soit on est en guerre, soit on est en paix. Or, si on veut comprendre la situation dans laquelle on est, il faut casser cette dichotomie pour comprendre que entre l'état de guerre et l'état de paix, il y a tout un tas d'autres positions où on ne sera pas véritablement en paix, mais pas non plus complètement en guerre. C'est-à-dire qu'on
on va pas utiliser des chars, des missiles, des avions, etc. Mais on va quand même se faire la guerre par d'autres moyens. Et cette guerre, c'est une guerre de l'ombre. Pois é. Então, o que é que vocês acham disto tudo que foi falado até agora? Este será o primeiro vídeo, não irei prolongar muito mais, acho que já prolonguei demais até. Já tem 54 minutos e 38. Lançámos aqui várias bombas de informação. O que é que falámos em primeiro lugar? Falámos sobre as potências que estão envolvidas nesta guerra. Falámos sobre os motivos que possam fazer estas potências estarem aliadas à Rússia, não é? E os motivos da Rússia para se levantarem contra o Ocidente e a América. Motivos esses que talvez seja a consequência do medo da parte deles, porque a União Europeia e a NATO estão-se a expandir devido ao que se passou e devido ao que se passou Rússia, China e Irão veem o Ocidente e os Estados Unidos como uma ameaça. Será? Porque se formos a ver, nem a China, nem a Rússia, nem o Irão têm algo em comum. Culturas diferentes, religiões diferentes, mas uma ideologia em comum, que é o quê? A ditadura, a censura e a opressão. Eu queria-vos só dizer que neste vídeo eu tive um problema técnico de imagem que não me foi possível reparar, em primeiro lugar porque já estávamos em cima do tempo que eu acho que devia ter sido dado para apresentar o vídeo, ao mesmo tempo porque já não tenho o vídeo base ou o ficheiro de imagem base com que os primeiros 54 minutos foram feitos. Mas eu penso que dá para entender na mesma o que está lá passado no contexto. Vocês podem também fazer as vossas pesquisas enquanto vocês veem o vídeo. Comentem, como eu vos falei, comentem, façam referência ao minuto do vídeo em que estou a falar, em que vocês estão a referir, para que seja mais fácil as pessoas poderem abordar o contexto em que vocês falam e até mesmo refletir sobre a ideia que vocês estão a passar, sobre o contexto que vocês estão a comentar. Ao mesmo tempo, vocês podem, é feito como eu disse, os visualizadores e comentaristas podem responder a outros comentaristas, desde que vocês se respeitem e desde que não haja conteúdos considerados fora de respeito, por assim se dizer. Vocês podem realmente ajudar, não é? E comentar e responder a comentários de quem fizer comentários se isso acontecer. No próximo vídeo vamos falar, portanto, isto foi mais ou menos o que a gente falou agora, não é? Estes contextos todos. Próximo vídeo vamos falar sobre o Covid. O que é que o tio Portões, o Vila, não é? O dono daquela grande empresa dos computadores na América e bilionário, tem a ver com o Covid. Isto é mais uma notícia bombástica que vos vou trazer, aquilo que vos vou mostrar. Vou-vos mostrar outra do próprio documentário que eu vos estou a apresentar e não das edições e anexos que eu faço, mas do próprio comentário, que é: a China está a exportar equipamento de controle e tortura social para a Rússia e Irão. Vou-vos mostrar também a tentativa da Rússia, China, Irão e países aliados de criar uma organização, ou seja, uma organização assim como nós temos a ONU, a Europa, etc. Não é? Eles querem criar uma organização, uma coligação, não é? E depois iremos também falar da guerra de Israel e grupos terroristas que fazem parte da guerra contra o Ocidente e os Estados Unidos. Iremos falar do porquê que realmente eles estão, ou se realmente haverá então uma ligação da guerra do Médio Oriente à guerra da Europa do Leste e à guerra do Ocidente. E iremos falar sobre uma coisa que eu acho que é fundamental, que são previsões para 2025. Iremos falar das previsões
desta capa de revista. Esta capa de revista é uma capa de revista, ou é a capa de uma revista que normalmente faz contextos de apresentação de imagens em referência a acontecimentos futuros. Acredita muita gente que é uma das vozes de informação, de partilha de informação, um dos canais de transmissão dos mídia, dos Illuminati. Os mídia abrangem muita coisa, não é? Mas este será um dos canais que é usado por eles. E há coisas que vos tenho para mostrar sobre este novo ano que realmente são coisas de deixar a pensar. Bem, não vos vou prolongar mais tempo. Por favor, deixem o like, divulguem o vídeo. Acho que é importante o vídeo chegar mais longe. Compartilhem, como eu falei, publiquem, comentem. Vamos tentar todos juntos ajudar a responder a esses comentários. Uns crescem com aquilo que sabem de certa coisa e outra coisa não. Outros vêm ajudar a crescer. O objetivo é todos juntos sermos mais, todos juntos chegarmos mais longe. E a resistência somos nós. Aguardem até o próximo vídeo, que não demorará muito para sair, ok? Tchau e continuação de bom dia.